Bom, galera, hoje a gente está aqui em Interlagos, São Paulo, para acompanhar o primeiro treino oficial da Old Stock Race. Vocês vão acompanhar esses Opalas que trazem grandes emoções e lembranças pra gente, além dessa galera da antiga que veio pilotar aqui e mostrar como é que se faz. Bom, galera, a gente está aqui com Alfredo Guaraná Menezes, grande nome do nosso automobilismo. Guaraná, qual a importância do retorno da velha guarda da Stock Car, a Old Stock Race, de volta no nosso automobilismo? É importantíssimo essa iniciativa do Greco, do Paulo Soares e do Paulo Gomes, porque vai resgatar toda a história do automobilismo daquela época. E atualmente os carros estão com um aspecto de segurança muito melhores do que naquela época. Ou seja, é uma categoria fantástica que vai resgatar não só a memória da época, mas alguns pilotos que ainda querem experimentar como é que o que aconteceu, né, naquela época. Então tá aí, é uma bela categoria, eu acredito que vai ser 100% viável para quem quiser acessar. E outra, traz também o conhecimento do pessoal aí que curte automobilismo de uma grande parte da nossa história. Sem dúvida, essa questão de resgate da história é muito importante, porque alguns pilotos parados há muito tempo estão retornando, então vão passar um pouco de experiência para os pilotos novos que estão chegando. Eu acho isso fantástico, é uma troca de informação importante para o esporte. E a emoção de ver toda essa galera junto de novo?
A emoção está de volta, né? Como diz aqui a categoria. Está de volta a emoção. Vai ser muito legal em todos os aspectos. Vai ser legal na parte de competição, vai ser bacana na parte mecânica, que os carros estão bonitos aqui, bem pintados, bem elaborados. Enfim, eu acho que não tenho o que dizer. Acho que é sucesso total. E a vontade de andar? Tá começando a aguçar aqui. Até sentei aqui no carro do Marcos Felipe e lembrei da época que eu andei nesse mesmo projeto lá, mas lá em loco, né? Agora estou resgatando aqui, veio no subconsciente aqui a memória daquela época. É isso, vocês conheceram um pouco do Guaraná e vamos ver se ele retorna aí, se o bichinho mexe de novo com a emoção dele. E o prazer de poder rever uma categoria dessa de volta nas pistas e toda essa galera de amigos aí que fizeram a história da Stock Car aqui no nosso país. Bom, galera, a gente está com Grego Lemonias, piloto e um dos organizadores e criadores da Old Stock Race. Grego, como é que é a emoção de chegar aqui em Interlagos e ver esse monte de máquina pronto para o primeiro teste da categoria? Eu não posso dizer que é um sonho realizado porque não é a corrida em si, mas só de estar todos esses carros aqui, alguns prontos para andar hoje, que vieram para andar, e outros que não estão prontos, mas trouxeram para expor, é uma alegria, é uma satisfação enorme, né? Acho que é uma realização. Há 2 anos nesse projeto e hoje vendo todo mundo aqui, veio assistir, veio participar, é uma alegria muito grande. Só para o pessoal ter uma ideia, quantos carros estão em andamento de projeto para a categoria? Olha, nós temos 42 pilotos inscritos na categoria. Mas carros fazendo, mesmo que eu fui nas oficinas uma por uma visitar, 32 carros fazendo de verdade. Esses outros 10 aí estão querendo fazer, já assumiram uma vaga na categoria, então vão comprar carro e tal. Mas 32 nós temos aí já sendo construídos, alguns prontos, outros construindo. E como é que é imaginar um grid com mais de 40 carros na Old? Olha, eu já passei por isso, né? Porque lá nos anos de 79, 80, existia Stock Car mesmo, que eram esses carros, existia o Campeonato Paulista, que chamava-se Classe C. O mesmo carro da Stock Car participava no Paulista e no Brasileiro. E nas duas categorias largavam mais de 40 carros. É muito bacana. Imagina 30, 40 carros descendo a reta com esse ronco maravilhoso. Essa emoção está de volta realmente. Não, legal, galera, e vocês vão acompanhar um pouco do que está acontecendo hoje aqui no treino e muito em breve o lançamento oficial e a gente poder ver o campeonato da Old Stock Race e parabenizar você, o Paulo Solares e o Paulo Gomes por essa iniciativa, porque a gente sente muito a necessidade não só das categorias retrô, mas de trazer toda essa galera e essa grande fatia da história do nosso automobilismo. É verdade, e nós vamos trazer junto com a categoria os clubes de Opala que existem no Brasil todo. Eu sou participante de clube de Opala, tenho alguns Opalas em casa, sou apaixonado por Opala. Então nós vamos ter, é uma categoria que não começou, já tem 40 inscritos e já tem público. Então, poxa, realmente é uma emoção muito grande pra gente. Beleza, parabéns mais uma vez, Grego. Obrigado. A gente já conversou com o Grego,
Agora a gente vai conversar um pouco com o Paulo Solares. Paulo, você que é um batalhador pela nossa história, com o Velocult, agora o Aerocult, e qual a sua sensação e o seu sentimento hoje, vendo todos esses Opalas aqui, toda essa galera presente no primeiro treino da Woodstock? Bom, assim como a própria categoria diz, a emoção está de volta, né? Então, é óbvio que eu estou emocionado de poder ver tudo isso. Aliás, eu estou em Interlagos desde 1956 e isso me dá um prazer enorme de ver todos esses carros aqui hoje, esse pessoal confraternizando, o som desses motores maravilhosos, isso é história de volta. Você sabe que, como você disse, a minha ideia é sempre resgatar a memória do automobilismo brasileiro e hoje, além de resgatar a memória, nós estamos refazendo o esporte na sua essência. E o interessante é que o pessoal às vezes não vai conseguir entender muito bem, mas é fruto de um trabalho muito forte ligado a pessoas realmente do bem que procuram o melhor do nosso automobilismo. É ver num momento de entre-safra, num momento de dificuldade tão grande do nosso automobilismo, com problemas com autódromos, etc., e você já começar, antes de ter o campeonato, 32 carros entre os prontos em andamento, mais uns 10, 15 pilotos inscritos já planejando colocar um carro no grid. Como é essa receita, como funcionou tudo isso para hoje, antes do campeonato ser lançado, já ter cerca de quase 50 carros aí para começar? Bom, essa é uma resposta que demandaria um bom tempo, tá? Mas, em princípio, isso é para entender a força que existe no automobilismo no Brasil, que infelizmente a maioria de dirigentes e pessoas que estão no esporte ainda não perceberam, de alguma forma. Lógico que nós temos um apoio muito grande de uma paixão que é o Opala. O Opala deixou nas pistas, deixou para o público, nas ruas, uma saudade enorme, porque foi um produto que foi muito bem elaborado pela indústria nacional e se tornou um ícone. Então, famílias se criaram em cima de um Opala. Então você tem o neto hoje que o avô teve um Opala, o pai, o filho. Então é família. Isso é uma coisa bacana, porque eu acho que pela primeira vez no automobilismo brasileiro, nós estamos fazendo uma categoria, ou melhor, refazendo ela de alguma maneira, mas hoje como categoria mesmo e não como algo que começou para outra coisa. Que tem uma essência da sociedade, que veio das ruas para as pistas, assim como a NASCAR americana, que também nasce de uma história social. Eu acho que a força está exatamente nisso. União, boa vontade, que tudo funciona, é o que o pessoal tem que entender. A gente está querendo fazer automobilismo, estamos querendo resgatar a essência do esporte. É importante que aquilo que acontece na pista, lá dentro, o piloto dentro do seu carro, toda aquela emoção que ele está vivendo ali e tudo aquilo que está acontecendo consiga ultrapassar o alambrado e vir para as arquibancadas, coisas que hoje não estão mais acontecendo, porque infelizmente ou felizmente o esporte está demandando uma tecnologia tão apurada, o que é muito bacana, mas de alguma forma a tecnologia, o excesso dela empana o esporte. O esporte começou acontecendo de uma forma onde o piloto se arriscava quando ia para a pista. Por isso que quando terminava uma prova, normalmente os pilotos antigamente eram carregados, porque todo mundo que estava ali sabia o que tinha acontecido. Aquele cara se dispôs à sua própria vida em favor de uma emoção e de um esporte, coisa que não acontece mais. Por causa de segurança, que é lógico que tem que ser feito, ninguém discute isso, mas existe uma equação aí que deve ser pensada. E hoje, nós, dentro de toda a segurança, da modernidade da segurança, trazemos uma parte retrô e uma essência do próprio esporte, onde o piloto dentro da sua máquina é totalmente responsável o desempenho daquilo que está acontecendo na pista. Então não tem botão, não tem telemetria, não tem nada disso. É a essência novamente para as pistas do esporte. Bom, vocês conheceram um pouco aí
da Old Stock Race com o Paulo Solares, todo o foco, o objetivo que ele tem, não só com a categoria da Old Stock, mas para a história e para o bem do nosso automobilismo. Por isso que a gente sempre apoia e pode contar com a gente em toda a parte desse projeto, porque é muito, muito, muito prazeroso poder ver tudo isso e já sentir a emoção só nos bastidores aqui do treino. Ok, muito obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E a Old Stock a emoção está de volta, é família. E é muito importante que nós pensemos no público. O público é a pessoa mais importante para que um bom esporte se desenvolva. Obrigado. É isso aí, galera. Então, vá acompanhando aí nas redes sociais Old Stock Race, acompanhe todos os eventos, onde tiver exposição e tudo, venha conhecer. Uma coisa eu falo, é maravilhoso. Aí, galera, estão curtindo? Então segura no freio aí que depois do intervalo tem mais Old Stock Race para vocês. Bom, galera, e falando em estoque, a gente não pode deixar de conversar com o Arthur Bragantini. Arthur, depois de tanto tempo sem a essência do Stock Car, dos opalões, como é que tá o coração e a emoção nesse momento? Ah, com certeza, o coração bate forte, porque é uma volta ao passado, né? Num passado muito gratificante, em que realmente os carros de corrida exigiam do piloto, né?
você tinha que ser responsável pelo acerto do carro. Então a emoção realmente é muito forte. Vou mandar hoje para ver, fazer um pente fino, né, para ver o carro como é que está funcionando direitinho, está tudo em ordem, porque a gente não sabe ainda. Esses carros nenhum deles treinou ainda efetivamente. E vamos fazer realmente um campeonato muito bonito, pode ter certeza, com um número grande de carros. A gente já tem quase 40 inscritos, né? E vai ser um campeonato que, inclusive, eu pretendo que esse campeonato se estenda para brasileiro, porque vai ser muito bom. A gente vai ter um público muito grande, né? Só do Clube dos Opaleiros são 22 mil pessoas, né? Então eu acho que a gente vai bater de público, a gente vai bater em todo mundo, né? Sem dúvida. Eu acho que de público e de grid, viu? Porque hoje em dia a gente estava conversando até com o Solaris e o Grego começar uma categoria histórica. Eu creio que hoje, se colocar, é o maior grid do Brasil. Eu não tenho dúvida, tanto que já estão pensando em limitar em 48 carros, né? Então você vê, aí a gente vai ter a Old Stock Light, para ninguém ficar de fora, entendeu? Aí monta uma segunda categoria, que seja como se fosse uma categoria de acesso, né? Mas com carro basicamente igual, motor igual ao 250S, um pouco manso. Mas vai ser, eu acredito que vai ser um baita grid, já na primeira corrida. Agora, como é que fica? Fora a emoção de andar, vai ter a emoção de voltar à rivalidade com os pilotos? Isso não tem a dúvida, né? Não tem jeito, né? Tudo amigo aqui, um bate nas pernas, meu abraço, aquela coisa toda. Na hora que põe o capacete e apaga o chip da memória, né? O chip social e põe o chip esportivo. Não tem jeito, né? Isso é a essência, né, da coisa, né? A rivalidade, né? Tem que ter. Tem que ter. Eu acho que tem que ser de uma maneira segura, consciente, mas tem que ter, né? Porque senão não teria graça. E essa volta de toda essa galera da década de 80, da primeira e eu acho que mais marcante parte do nosso automobilismo, que foi Stock Car da década de 80, ela volta com um sentimento de união muito mais forte agora? Sem dúvida, muito, eu acredito que bem mais forte, né? Esse pessoal que está voltando, né? É evidente que eles vão ter um pouco de problema relacionado a condicionamento físico, né? Porque ficaram muito tempo parados, né? Você perde aquele ritmo de corrida, né? Mas isso com alguns treinos você volta ao normal, né? Porque é que nem andar de bicicleta, você não esquece nunca, né? Agora, eu já levo uma pequena vantagem em relação a isso, porque eu estou com 45 anos de pista e não parei. Corro no campeonato regional, faço volta rápida na Stock Car, corro, ando, dou aula nos carros da escola, quer dizer, eu nunca parei, né? Eu estou em constante... Porque você hoje não pode parar muito tempo, porque a evolução é muito rápida. As suspensões e as geometrias mudam, os perfis de pneus mudam. Então você tem que vir andando, você vem acompanhando porque você começa a ter que mudar o jeito de guiar. Você começa a mudar o jeito de acerto do carro. Você tem que vir nesse processo, né? Isso, quando a gente não para nunca, está sempre andando, então tem essa vantagem. Já sai um pouquinho na frente. Na realidade, não é nem essa a intenção. A intenção, inclusive, é quem precisar de que a gente ande nos carros, para dar opinião, para ver se está tudo certo, se está dentro do mínimo necessário, né? Eu vou andar nos carros que me pedirem, e se precisar de instrução de como guiar esses carros, eu também posso dar, que é para ninguém disparar. O interessante da competição era ser competição, né? E se começa a fazer aquela fila indiana lá na frente, aqui atrás no meio, não é competição, né? É carreata. Acaba a emoção, a adrenalina, o que falta hoje no automobilismo, o Solaris falou muito bem, conseguir transmitir a adrenalina e a emoção da pista para a arquibancada. Claro, com certeza, isso é essencial, né? O público está lá em cima, eu sempre digo o seguinte: o público de automobilismo é igual ao público de arena. Escrever, trocar tinta, sem jeito. É isso aí, galera. Vocês curtirem um pouco do Arthur Bragantini. Feeling deep inside the soul, got
galera, e agora, depois de conversar com tanta fera da Old Stock, a gente vai conversar com a mulher do Stock Car do Brasil, Regina Calderoni, a primeira piloto profissional mulher da nossa história. E como é que está sendo ver toda essa galera junto e a emoção de estar preparando o seu também para voltar? Olha, eu acho assim que está sendo um momento histórico, né? De relembrar todo o passado dos anos 70 e dos anos 80, né? Porque depois eles mudaram a categoria que não ficou mais sendo Opala. Então, essa memória histórica, eu acho que foi assim a coisa mais gostosa do mundo. E reuniu a mesma galera daquela época. De novo, agora com os filhos, com os netos, né, que o povo tem, eu não ainda, mas o meu carro ainda vai demorar um pouquinho para ficar pronto, mas eu acho assim que é muito bom essa expectativa. Mas na primeira prova, no dia 19 e 20 de dezembro, ele vai estar aí. Agora, você imaginava que já ia começar com um boom desse quase 40 carros? Eu imaginava assim, por causa que as pessoas, todo mundo está fazendo com muito carinho. E os carros todos estão ficando lindos, sabe? Então todo mundo se esmerando, todo mundo nas pinturas diferentes daquela época, sabe? Muito legal. E como é que você sente, fora a turma da antiga, o interesse dessa galera nova do automobilismo de entrar na Old Stock? Eu acho que as pessoas que vão entrar na Old Stock são apaixonadas por Opala. Começa por aí. Porque se a pessoa não fosse apaixonada por Opala, nem tentava. Mas aí tem o outro lado. São duas coisas que mexem, acho que, com o público na linha da Old Stock. Primeiro, que o Opala é uma paixão nacional, né? E outra, que foi a categoria que realmente mexeu com a emoção e a adrenalina de todos os brasileiros, que fez a história do nosso automobilismo crescer muito. Juntou os dois, aí é covardia. Não, mas eu acho que quando a pessoa é apaixonada por Opala, não anda em outro carro. Aí, quando tem a paixão que já vem de pai para filho, que normalmente vem, aí é um casamento perfeito. Bom, galera, então, tá aí, a gente conversou um pouco com a Regina Calderoni, que já vai estar em dezembro aí na oficial abertura da Old Stock Race, presente com seu Opala todo personalizado, muito bacana, um projetinho da Camila Savelli lá de Curitiba. O patrocínio da Hot Garage TV. Também. Tá ficando chique, você viu? Olha, eu tô sabendo que acho que não vão nem ver a cor do carro de tanto adesivo e patrocínio que vai ter esse carro, hein, Regina? Mas eu acho que todo mundo que tá ajudando merece, sabe? Eu acho que respeito é uma coisa e reciprocidade é uma coisa muito boa da gente ter das pessoas. E eu gosto de respeitar, nem que for uma porquinha que a pessoa der, mas eu acho que, como está ajudando, tem que ter um nome no carro. É isso aí, galera. Vem você também conhecer um pouco da Old Stock Race e toda a parte dessa história que fez o nosso automobilismo acontecer. Bom, espero que vocês tenham curtido a matéria de hoje. A gente trouxe a nova categoria do nosso automobilismo, Old Stock Race. Uma ideia e um trabalho muito bacana do Paulo Solares, do Grego Lemonias e do Paulão Gomes, que traz uma grande fatia da nossa história no automobilismo e também essa galera toda de volta às pistas. Não esqueça, acesse nosso site www.hotgarage.tv.br ou envie seu e-mail pra gente no contato@hotgarage.tv.br. É isso aí, galera. Semana que vem a gente tá aqui novamente.